Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 88, publicado em 19 de junho de 2025. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E hoje daremos continuidade à nossa série sobre casos e lições aprendidas, hoje falando sobre o tipo 2 do Enneagrama, e eu tenho o enorme prazer de conversar com o Gustavo Claro Trindade, que é uma pessoa muito bacana, que tem se trabalhado nos últimos anos todos, vocês vão ver já vários pontos de autodesenvolvimento visíveis, e ele também vai nos contar casos de como é ser dessa personalidade. E o Gustavo fez para nós uma descrição dele próprio que eu gostei em especial. Vou lê-la aqui, apesar de estar também no descritivo do episódio aí para você. Gustavo é um 2 social em desenvolvimento, aquele tipo de pessoa que adora arrancar risadas e curte fazer as pessoas se sentirem bem, mas teve que aprender a adaptar seu stand-up comedy aos muros do mundo corporativo. Hoje ele busca estar cada vez mais consciente de suas verdadeiras motivações, mergulhando fundo no autoconhecimento para experienciar cada vez mais do amor incondicional e abrir mão da contabilização da reciprocidade. Adorei essa expressão. Afinal, no palco da vida, ele está começando a trocar aplausos por conexão de verdade. Uau, Gustavo, que introdução! Agradeço já por ela, já traz tanto conteúdo para nós. Obrigado por nos conceder essa entrevista. Obrigado você, Urânio, pelo convite. E é isso, acho que a introdução tinha que falar um pouco de humor, porque é através do humor que eu exerço também esse papel de protagonismo, de estar à frente, de gostar de chamar a atenção que um 2 social tem. Então acho que me descreve bem, por isso que ele está aí nessa introdução. E o 2, às vezes as pessoas não citam o quanto ele é positivo, falam disso só do 7 e tal, mas ele é extremamente positivo e é uma pessoa bem agradável de se estar, né, junto. E, ao mesmo tempo, quando ele se desenvolve, isso pode ser que mude um pouco, vou até querer explorar isso com você um pouquinho mais. Mas, Gustavo, esse episódio nosso é sobre casos e aí lições aprendidas. Então, queria já entrar no tema e te perguntar se tem algum caso em especial que você gostaria de citar para nós para começar a nossa conversa aqui, caso de tipo 2. Legal, Urânio, tem sim. E é um que é bem emblemático para mim, porque me trouxe bastante aprendizado, né? Mas eu perdi meu pai faz 2 anos e foi uma dor bem intensa que eu senti, né? Acho que até hoje a maior porrada que eu já levei da vida foi a perda do meu pai. E eu me peguei durante o velório dele, que era um momento de sofrimento e que eu deveria estar me acolhendo, né? Eu me peguei preocupado em fazer sala às pessoas que estavam indo ali participar do velório, né? Então eu pensava, nossa, fulano veio de tão longe, ele tá um pouco deslocado ali no canto, eu preciso ir lá conversar com ele, fazer sala, trazer um conforto, né? Eu era o filho do velado e eu estava pensando em trazer conforto, em fazer um pouco de sala ali, de dar atenção às pessoas que tinham ido lá. Eu sentia que elas mereciam esse acolhimento e essa atenção da minha parte, né? E hoje eu olho e falo, nossa, era o meu momento de dor, né? Era o momento onde eu precisava ser acolhido, mas eu investi uma energia, eu saí muito cansado, Urânio, do velório, porque foi muita gente, né? Meu pai tinha muitos amigos, muitos familiares, e eu me doei a cada um que esteve lá, né? Então, essa energia que eu dediquei, né, as pessoas que estavam lá no momento de maior dor da minha vida, para mim é emblemático, né? Acho que demonstra o quanto o tipo 2 e o quanto eu, Gustavo, coloco as emoções e as necessidades dos outros à frente das minhas, né? Então, é um caso que já tratei em terapia, discuto bastante ele com amigos, com a minha esposa,
mas para mim ele é um exemplo forte que descreve um tipo 2 em ação aí num momento bem difícil, né? Uau, Gustavo, primeiro, muito obrigado por compartilhar essa história, né, de vulnerabilidade. E eu quero dizer que, assim, o que diferencia as pessoas é elas poderem observar os seus padrões e não ter ou não os padrões, porque todos nós temos, né? E todos os tipos do enneagrama têm tendências difíceis, como essa que o 2 tem e que você deu um grande exemplo para nós. Que história forte, Gustavo, essa, né? Do teu pai, do velório. Eu quero aqui dizer que histórias como essa acontecem com todos os tipos, apenas histórias diferentes, né? Você que está demonstrando ter muita maturidade de olhar o seu próprio perfil, de conseguir ter um processar disso depois e de ver como a estrutura do tipo realmente atua, inclusive, ainda mais nos momentos mais difíceis da nossa vida, até porque ela é uma estrutura de defesa psicológica, né? E ao mesmo tempo você flagrou isso e iniciou um processo terapêutico. Posso te perguntar como é para um tipo 2 fazer terapia na medida em que é tão difícil colocar atenção nele próprio? Legal, Urânio. Pois é, a terapia para mim foi um processo onde eu não tinha escolha, né? Porque não dá para você ir na terapia para falar dos outros. Eu até tentei no começo. A minha terapia era para falar da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, mas a pergunta do meu terapeuta sempre voltava para mim, né? Tá bom, mas o que você tem de protagonismo nessa história? Que lições você tira disso? Que ações você precisa fazer diferente, né? Então, para um tipo 2, a terapia eu acho que é o primeiro convite para a gente olhar para dentro, né? Alguém que está sempre preocupado com as emoções e com as dores dos outros, você trazer esse olhar sobre você, né? E pensar que você também tem questões e traumas internos que você precisa resolver, eu acho que é o primeiro passo, né? Então, fazer terapia, eu estou nesse processo há 3 anos, mais ou menos, tem me ajudado a primeiro entender quais são as minhas questões e por que eu coloco sempre as necessidades do outro à frente das minhas e quais são as minhas, né? Se questionar quais são as minhas. Então, tem sido um Sim. processo importante. Uau, é. E tem uma fase inicial, em geral, do tipo 2 em terapia, mas também em coaching e outros processos, que é incômodo, né? E muitos tipos 2 desistem. Então, admiro tua resiliência, tua coragem, né, de ir em frente. E aí, imagino que você tenha conseguido trabalhar mais o luto em relação ao teu pai, que era uma necessidade pessoal sua, né? Sim, porque quando aconteceu, e aí como eu descrevi, né, foi realmente uma porrada muito grande, eu priorizei a dor da minha mãe, a dor dos meus irmãos, porque na minha visão eles estavam sofrendo mais do que eu. Então eu precisava ser o apoio para eles, eu precisava ser aquela fortaleza para minha família. E sim, eu sinto que eu pulei essa etapa de viver o luto, né, de sofrer, né, de trazer a emoção para mim, mas Uhum. isso eu percebi depois de um tempo já, né? Então, num primeiro momento, a nossa reação é, bom, em mim tá doendo, mas eu preciso cuidar de quem tá sofrendo mais do que eu, né? Esse é um quase que automático, né? De proteger ali quem você vê que tá sofrendo, a sua, tá bom, depois a minha eu resolvo, né? E não é bem assim, né? A conta chega, né? Então, perceber que eu pulei o luto foi também um ponto importante para mim. Eu fui chorar mesmo, a morte do meu pai, óbvio, quando eu fiquei sabendo, eu chorei, mas de sentir a dor e de entender, de cair a ficha depois de algumas semanas, né? Não consegui fazer isso de imediato. Nossa, que bom que você conseguiu fazer e que é muito importante, né? Assim, a gente explica, né, no Enneagrama que o mecanismo de defesa psicológico principal do 2 é a repressão. E a repressão do quê? Né? A repressão principalmente das próprias necessidades e das próprias emoções. Eu vou prestar atenção nas necessidades e emoções dos outros, né? Que acho que é o que aconteceu aí nesse teu caso. E aí você conseguiu
parar esse mecanismo e, aos poucos, com a ajuda de um terapeuta, virar, se voltar, né, para você mesmo. Mas também essa coisa de pedir ajuda, né, por exemplo, para um terapeuta ou para outras pessoas, é muito difícil para o dois, Gustavo. Como é que você enfrentou isso? É, eu acho que o principal ponto, Urânio, foi trabalhar a questão da humildade, né? Que é uma virtude do tipo 2. Então, entender que está tudo bem pedir ajuda, né? E que você não é um super-homem que tem esse poder de cuidar do sofrimento de quem está ao seu redor. Eu acho que é um aprendizado importante, né? Então, ter a humildade para pedir ajuda para um tipo 2 que é tão difícil, né? Uhum. Já parte do princípio de que me observei, entendi que eu não sou de ferro, entendi que tem uma criança interna que precisa de carinho e cuidado, então vou pedir ajuda. E muitas vezes o pedir ajuda é, inclusive, pensando, né, em constelação, eu consegui constelar minha relação familiar também, onde as coisas se inverteram muito cedo na nossa vida. Eu assumi responsabilidades dentro do meu núcleo familiar e posso dizer que eu me tornei pai dos meus pais, né? Meu pai já se foi, mas ainda sou o pai da minha mãe, pai dos meus irmãos, ou seja, a ordem invertida. Uhum. Mas quando eu me priorizo e peço ajuda para minha mãe ou para o meu irmão mais velho, eu sinto que as coisas vão para um lugar melhor, né? Para um Uhum. fluxo melhor, que é o que a constelação fala. Então, o pedir ajuda para mim está relacionado, inclusive, a pedir ajuda para quem veio antes de mim, né? Uhum. E aquela criança interna carente se sente melhor acolhida quando essa ajuda vem da mãe, vem do pai ou vem de um irmão mais velho, né? Tem muito a ver com humildade mesmo. E aí, quando é um social dominante, como você ou eu, né, tem essa coisa de virar um adulto prematuro, de tomar conta das pessoas. Pelo menos é uma tendência um pouco mais forte para quem é social dominante, né? E, Gustavo, fala um pouco mais, assim, do dois no trabalho, o que que você também percebeu. Conte-nos algum caso disso, ou algum caso também da vida pessoal. Sei que você está cheio de casos aí, acho que essas ilustrações são ótimas para os nossos ouvintes. Legal. O Gustavo do mundo corporativo, Urânio, ele é o mesmo perfil que também coloca as necessidades dos outros à sua frente, né? Então, e eu até sinto um orgulho, eu sei que é a paixão do dois, é o orgulho, eu sinto um orgulho de ser um líder muito acessado, muito carismático. As pessoas querem pedir conselho de carreira, mesmo aquelas que não trabalham diretamente comigo, me veem como essa referência, né, de preciso bater um papo, pedir uma dica, um conselho de carreira. É muito comum que as pessoas me acessem e é muito comum que eu não diga não a nenhum desses acessos, né? Então, isso faz com que a minha agenda seja sobrecarregada, eu atendo todo mundo, eu coloco muita energia em cuidar né, dessas pessoas, mas eu sei, né, no meu caminho de desenvolvimento, eu sei, tenho aprendido que é importante dizer alguns nãos também, porque se eu preciso de tempo para olhar para mim, para cuidar de mim, esse tempo precisa vir de algum lugar, né? Então, fechar algumas portas, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, é importante para que eu tenha o tempo para mim, para que eu consiga olhar mais para dentro, né? Então, eu comecei, Ura, nesse processo de não atender todos que me pedem ou jogar um horário muito lá para frente, para daqui a alguns meses, né, de coisas que não são urgentes. E aí vem uma dor associada a isso, que é quando a gente piora diante do olhar da sociedade, né? Então, eu já escuto alguns comentários de que eu não sou tão acessível como eu era, como as pessoas estavam acostumadas que eu fosse. É, não, talvez não esteja tão dedicado ao desenvolvimento das pessoas. Então, perceber que a sociedade enxerga uma piora no meu comportamento, porque o que para mim é um processo de desenvolvimento para a sociedade e para o mundo corporativo pode ser um líder menos acessível,
não estou tão confortável em saber que eu piorei para a sociedade, mas eu sei que é o processo. Então, o meu plano, né, o meu próximo passo, né, já fazendo terapia, olhando, identificando esse padrão, sabendo que eu preciso olhar mais para dentro, o próximo é estar confortável com esse olhar da sociedade, com esses comentários que às vezes vão parecer, né? O cara tá mais quieto, né? Porque é muito comum nos eventos e nos bares, nas festas, eu ser o centro das atenções e sempre gostei disso. Mas eu tenho me desafiado e me provocado também, por que não naquele evento eu ficar mais quieto e deixar outras pessoas protagonizarem, né? Só que quando eu faço isso, e eu tenho de maneira intencional tentado praticar isso, é muito comum que alguém vire e pergunte: você tá deprimido? Tá tudo bem? Tá acontecendo? E muitas vezes eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, mas gera essa preocupação das pessoas, gera essa necessidade das pessoas entenderem, uai, por que que ele não tá no centro? Por que que ele tá tão quieto? Né? Então, eu não estou hoje confortável com essa pressão da sociedade, mas o meu mundo ideal, né, o meu estado da arte no meu plano de desenvolvimento de 2 social é lidar com isso de maneira tranquila, de beleza, as pessoas estão observando e eu estou bem com isso, né? Então chegarei lá. Parabéns por esse trabalho. Eu concordo muito, né? O que a gente ensina é que, de fato, o tipo 2 precisa pôr mais atenção para ele falar não, colocar limites aos outros e começar a ser um pouco mais egoísta. O egoísmo para o 2, no início do desenvolvimento, é importante como autodesenvolvimento, né? E depois a gente vai ver bem nos detalhes, não é egoísmo, porque ele ainda continua fazendo mais pelos outros do que muitas outras pessoas, mesmo colocando esses limites, né? E Exatamente. um aprendizado disso, né, Gustavo, que não é só para tipo 2 ou para você, é que para muitos de nós, quando a gente faz o trabalho mais importante de se autodesenvolver, a gente não fica mais popular, a gente pode até ficar mais impopular. E é como se a vida ao redor reagisse contra o nosso desenvolvimento, como que numa tentação. Você vai mesmo continuar nesse teu desenvolvimento? Olha o que está acontecendo, né? Então, parabéns por esse movimento. Obrigado, obrigado. Eu já estive em muitos lugares que eu não queria estar, Urânio, só pela dificuldade de declinar um convite. Eu já fiz muitos planos para o final de semana e depois abri mão de todos eles porque algum convite chegou de última hora e para a pessoa era muito importante e aí eu acabava, né, priorizando os planos dos amigos e os convites dos amigos e não o que eu tinha desenhado para os meus finais de semana. Nesse sentido, eu vejo que eu tenho conseguido, com muito cuidado, ainda não é fácil, mas dizer alguns não, né? De priorizar um pouco o que eu tinha em mente de programas individuais ou com a minha esposa. Então, nesse sentido, eu sinto que eu avancei também, né? Conseguido dizer alguns nãos e estar nos lugares que eu realmente quero estar, né? Mas é um processo, porque tem o lance que até a gente colocou na introdução, da reciprocidade, né? Então, para mim é muito comum quando eu me dou por alguma pessoa, isso tem um preço, né? Por mais que eu faça de maneira genuína, eu tenho um exemplo que eu percebi que uma pessoa estava fora do mercado, né? Estava desempregada. Eu sabia que dinheiro poderia ser um problema para aquela pessoa. A pessoa não me pediu ajuda. E eu fui lá e ofereci e depositei um dinheiro na conta dessa amiga, porque para mim ela poderia estar sofrendo e ela poderia não estar conseguindo pedir ajuda, né? Então eu vou lá e empresto. Só que nessa troca, né, é como se aquela pessoa ficasse com uma dívida em relação a mim, na reciprocidade. Se um dia eu precisar, eu espero que ela esteja atenta aos meus sinais e também ofereça. Só que não é assim muitas vezes, né? A pessoa tem outras percepções, a pessoa pode não estar atenta aos sinais como eu estou.
mas isso me traz frustração, né? E hoje eu entendo que isso é meu, não é da pessoa, Uhum. né? Eu lembro dos aniversários de todos os meus amigos que são importantes para mim. Eu faço questão de mandar uma mensagem, né, de dizer o quanto eles são importantes, mas em troca eu espero que eles façam mesmo no meu aniversário, né? E se eles não fazem, rola uma frustração. Então essa reciprocidade, né, de ó, eu faço, mas se eu não recebo, eu fico chateado, Uhum. é um tema também que eu tenho começado a olhar e tentado não levar para o pessoal, né? E não fazer com que isso impacte ao amor que eu tenho pela pessoa ou ao carinho, né, que eu tenho por aquelas pessoas que não estão me mostrando o amor delas da maneira como eu demonstro, né? Então, isso tem sido também um processo de aprendizado para mim. Nossa, bem importante. E no estado mais do ego, da personalidade, o que acontece para o 2 é, de novo, automático, não é alguma coisa tão pensada só. É que ele tem uma caderneta lá dentro, né? Que ele quase que anota a data, a hora do que ele fez e vai fazendo a contabilidade. Eu gostei muito da tua franqueza ao falar dessa contabilidade, da reciprocidade. E aí, então, se eu entendi bem, o que você tem feito de novo é flagrar isso e o que que acontece? Você continua fazendo pela pessoa de um jeito que é menos contábil? É isso? E eu tento me perguntar também, antes de ir com sede ao pote para ajudar, eu tenho me perguntado se aquela ajuda a pessoa pediu ou se é mais uma tentativa de comprar amor, né? Na terapia eu aprendi isso também, comprar amor, Hum, né? É mais uma tentativa de fazer com que eu seja querido e bem hum, visto, ou de fato é uma ajuda importante que a pessoa precisa? Então, eu tenho me perguntado e a minha esposa também tem me ajudado nesse processo. Aí acho que até fica uma hum, dica para quem convive com o tipo 2, que é perguntar, né? Não afirmar, mas perguntar nesses momentos onde claramente o tipo 2 está colocando o outro à frente das suas necessidades, é perguntar se aquilo não é um padrão, é perguntar se de fato é um amor ou é uma troca, né? Ou é algo que você quer em troca e às vezes até uma manipulação, né, uhum, Urânia? Parece pesado falar de manipulação, mas eu aprendi que eu faço isso uhum, também, para ser necessário, né, para ser hum, querido. Às vezes a situação pode ser uhum. manipulada para que a pessoa necessite de você e você se sinta bem com aquele papel de salvador, né? Então, eu acho que é importante se questionar. E você está trazendo aqui coisas que não são fáceis para um tipo 2 reconhecer, muitas vezes leva tempo, né? Então, quem é tipo 2 e está nos ouvindo aqui pode ficar se questionando ou ficar um pouco chocado, né? Mas todo mundo que é tipo 2 e faz um bom trabalho de autoobservação acaba flagrando esses mecanismos. E, de novo, não é pior do que os mecanismos dos outros 8 tipos, né? Os 9 tipos são complexos e complicados, mas nenhum é melhor ou pior do que o outro. E aí, nesse ponto aí, você citou a tua esposa, né? Ela foi sábia de fazer perguntas, né? Pelo que você falou, porque quando a pessoa chega falando, o 2 é muito sensível e facilmente se sente acusado, ou começa a pensar, ih, ela não tá feliz comigo, não gosta tanto assim de mim. Rolou algo desse tipo? Rolou. O primeiro approach não foi bem sucedido, que era afirmado, tipo, ó, você de novo, presta atenção, né? Você tá de novo repetindo um padrão. Esse approach não foi bem sucedido porque é isso, eu me senti pressionado, julgado e aí eu me fechei Sim. também. Quando a provocação vem em forma de perguntas, em forma de, ó, dá uma olhada, quem sabe não é um Ah, padrão, lembra daquela outra situação que você agiu dessa forma, será que você não está uhum, repetindo? Mas olha, Gu, no final, é você que vai concluir, porque o processo é seu. Isso me fez um cara mais aberto, sim. né? Até falando dela, eu lembro tem como o nosso ego às vezes, né, deixa a gente
a gente repete coisas porque claramente massageiam o ego, né? Então, muitas vezes quando eu sou elogiado no trabalho, eu gosto de reconhecer o papel que a minha esposa tem no meu processo de liderança, no meu processo de autoconhecimento, que ela me puxa, né? Ela tá há mais tempo nessa jornada e ela me puxa. Então, quando eu recebo um elogio no trabalho de alguém que não a conhece, eu faço questão de dizer, olha, obrigado, mas quem é muito bom é a minha esposa. Minha esposa me ensina e aqui eu só repito o que ela fala em casa. E é genuíno quando eu falo isso. Só que aí eu percebo que ao dizer isso, eu sou visto como mais querido ainda. Nossa, olha como ele é legal, olha como ele fala da esposa. E aí, a partir daí, eu repito essas coisas sabendo que vai pegar bem para mim. Então, também, eu estou sendo vulnerável de reconhecer, mas eu sei que essa necessidade de ser bem visto, de ser amado, de ser querido, muitas vezes as sentenças são calculadas, né? De novo, pensar que a gente manipula é um tapa na cara, mas é importante para a gente entender onde atuar, né? Então, eu digo aquilo do fundo do meu coração, quanto ela me ajuda, mas eu sei que eu falar isso também pega bem. Então, eu vou repetir mais vezes, porque as pessoas vão gostar de saber que eu me inspiro na minha esposa, né? Então, tem esse lance aí também de uma manipulação em relação ao que você fala e como você conquista o público, né? Isso eu percebi faz pouco tempo, né? Não era algo tão escancarado para É mim. maravilhoso aí ter o processo de observar e flagrar, mudar, né? A gente vai falar disso do mudar já já, mas essa coisa do dois, de que na hora que ele descobre algo que ele faz, que dá a impressão que os outros gostam mais dele quando ele faz, ele acaba adotando como o próprio estilo, né? Então ele muda de jeito para incorporar coisas que vão fazê-lo ser mais querido, né? E o grande objetivo de quem é Exatamente. dois é que gostem mais dele, né? E aí eu não posso fazer ou falar coisas que vão fazer os outros gostarem menos de mim. Mas aí eu só queria comentar que algumas das coisas que você traz, embora sejam verdades para todos os tipos 2, são um pouco mais ainda para o social. A gente ouve aqui a coisa de agradar mais pessoas, né? O 2 social é um pouco menos seletivo, talvez, do que outros tipos 2, ainda sendo seletivo. Mas eu ouço de outros tipos 2, Gustavo, que não são sociais, histórias interessantes, né? A minha sócia, a Bi, por exemplo, ela, quando começou a mudar em formas semelhantes à tua, né, lá atrás, ela parou de sorrir tanto. Ela falou, não quero sorrir agora. Né? E as pessoas começaram a cobrá-la. Não, cadê você? Cadê? Tem que sorrir mais. O que aconteceu com você? E ela, aos poucos, começou a ficar irritada, nervosa. Como assim, né? Eles dependem do meu sorriso aqui, né? O que eu fiz, né? Então, são constatações que são comuns para o tipo 2 e aí ele pode ser mais ele próprio. Né? Eu concordo. E eu sinto também o que a Bia sente, de às vezes ter raiva até, de falar, poxa, mas eu não posso me dar o direito de estar mais quieto e mais introspectivo, ainda mais sabendo que é o meu caminho de Sim. desenvolvimento, trabalhar a questão da autopreservação, olhar mais para dentro, deixar com que outros assumam também esse lugar, porque inclusive pode ser o plano de desenvolvimento de outros colegas, é justamente estar em evidência, é justamente assumir esse papel. O meu não é, né? Então eu sinto raiva É. recente quando eu percebo que alguém está me puxando para aquele lugar que eu estou tentando Uhum. E a sair. raiva é mais uma coisa boa, paradoxalmente, pro tipo 2, né? Acho que aí a gente ouve um pouco de você a questão das flechas do Enneagrama, né? Que cada tipo tem dois outros pontos aos quais está conectado por linhas e flechas no diagrama do Enneagrama. E as duas flechas do 2 são o 4 e o 8. E assim, o 4 a gente ouve de você, ao meu ver, né? Você se internalizar, olhar para dentro, fazer seu luto, estar em contato com as próprias emoções. E o 8 é essa coisa de pôr barreiras, falar não, e o sentir raiva até, né? Que para o 2 essas coisas são positivas e esse é o caminho de desenvolvimento, né? E,
E, concordo. Gustavo, tem uma coisa que eu me lembro que num retiro, né, eu falei para você e você concordou, que assim, Gustavo, você tá cansado, não tá? De algumas coisas. E aí você falou, muito cansado. E demora para um dois reconhecer cansaço, porque ele reprime também isso, né? E não é bonitinho, né, falar que tá cansado. Como é que foi esse teu processo de se sentir cansado? É, é perceber que existem desejos internos, né, e necessidades básicas internas que não estão sendo supridas, né? Então, quando você se dá conta disso, de que você está sempre colocando o outro à frente, colocando energia pelo outro, o cansaço vem, né? Então, eu me lembro disso, né, desse comentário no retiro. Ainda me sinto um pouco cansado, mas eu acho, Urano, que a gente precisa ser intencional. Então, até uma dica para os meus colegas que estão ouvindo aí, que são do tipo 2, o plano tem que ser objetivo. Então, é listar mesmo quantas vezes nos últimos tempos você conseguiu cumprir um plano que você fez para o seu final de semana, quantas vezes você conseguiu declinar coisas que você não estava afim de fazer e você realmente soube dizer não. Quantas vezes você foi humilde de pedir ajuda e de não tentar resolver todas as situações? Quantas vezes você foi impopular e você está bem com isso, né? Então acho que tem que ser um plano, porque senão, de fato, se você fica só no campo da observação, né, e você não traça um plano e executa, e eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de, a partir de observar, conseguir concretizar, né? E listar os exemplos e contabilizar os exemplos tem me ajudado, né? Eu acho que é uma dica importante para olhar e concluir se de fato eu estou deixando de repetir um padrão que não é um padrão Ou saudável para a seja, vida. além de Então, acho observar, que é ser conseguir ser profissional. concreto, prático, é isso? Exatamente, Me Urano. parece super importante essa sua dica. Acho que você está dando dicas muito legais aqui para quem é tipo 2, além de estimular uma reflexão bem avançada, importante. E em relação às pessoas que nos ouvem aqui, que se relacionam com quem é tipo 2, você deu uma dica muito legal quando falou da tua esposa aprender a fazer perguntas, não afirmações, deixar um pouquinho assim, olha, você é que vai saber, e tal. Isso é uma grande dica. Que outra dica você poderia dar para essas pessoas? Então, Urano, o tipo 2 é um tipo sensível, né? É um tipo que ele reage a partir de emoções. Então, sentir o amor do outro é importante, né? Então, quando eu falo da reciprocidade, é claro que o nosso caminho é tentar não ter essa conta de dívidas, né? Do que eu fiz, o que eu espero receber. A gente precisa trabalhar nisso, mas quem convive com a gente, né? Se puder demonstrar amor, demonstrar o quanto somos importantes, né? Verbalizar isso, concretizar através dos exemplos é importante. Para nós é importante Sim, sentir esse amor, né? Essa percepção de amor para nós é bem sim. importante. Então, minha esposa sabe disso, ela tem trabalhado, né? Eu acho que é um processo em conjunto, mas acho que é uma dica para quem convive, além de fazer as perguntas quando se observa um padrão do tipo 2, eu acho que é não perder uma oportunidade para demonstrar o amor também. E se for uma demonstração emocional, melhor ainda, mas conta também se a pessoa for positiva, né? Celebrar algo que o dois conseguiu fazer, um elogio, né? E essa coisa de também oferecer ajuda antes que o dois peça, né? Porque é muito difícil pedir ajuda, né? E aqui um spoiler só Exatamente. é que quando a gente fizer a entrevista do tipo 7, a gente vai entrevistar a esposa do Gustavo, que é a Luísa, né? Então vocês vão ver que estamos falando aqui de um casal sensacional, duas pessoas que se observam e crescem juntas, né? E sempre, Legal. assim, tem altos e baixos, né, Gustavo, nessa coisa aí para os casais que fazem isso, né? Não é fácil, mas vale muito a pena no fim. Sim, vale, vale. Tem muita briga também no casal, mas faz parte, né, Urânio? Acho Faz que parte.
Para não parecer que é um casal legalzão, que está no processo de desenvolvimento, mas tem muita treta também, mas não falta diálogo. A gente conversa bastante, tenta, sabendo do tipo do outro, a gente também se adapta a como passar a mensagem, né? Então acho que isso é importante. E é normal, sabe, Gustavo, que uma relação entre um 7 e um 2 envolva briga, sabe por quê? Porque a gente pensa assim, né? Pega o ponto da pessoa no diagrama do Eneagrama. Aí pega as duas asas, os tipos laterais. Para você são o 1 e o 3, para ela são o 6 e o 8. Aí pega as duas flechas, né? Para ela, como 7, é o 5 e o 1, para você é o 4 e o 8. Aí você vê em quais pontos desses daí vocês se encontram, né? E se for pensar assim para um 2 e um 7, vocês se encontram no 8 e no 1, que são mais assim de atrito, né? De alguma maneira. Exatamente. Até outro dia a gente escutou de um casal amigo que as nossas brigas são difíceis, porque nenhum dos dois recua, né? Não tem esse histórico de um dos dois mais passivo e recuar. Não, na verdade os dois gostam de um embate, os dois, mas dura rápido, né? São intensos esses momentos, mas a gente se resolve rápido e com bastante diálogo aí. Que legal. E aí os dois são sociais, né? Vocês dois. E os sociais são mais mandões, né? Eu que o diga que eu sou social dominante. E eu também sou casado com uma social dominante. E aí tem esses embates, assim, né? De cada um precisar estar meio certo. Uma coisa de um certo apego ao poder, assim, que os sociais têm, né? Mas essa coisa do reconhecimento e aprovação que você está cada vez mais aprendendo a não precisar, né? Difícil, mas está aprendendo, né? É um sonho de consumo para o 2, assim, pensar, nossa, se um dia eu conseguir depender menos da opinião dos outros em relação a mim, vou me sentir bem. É um sonho de consumo, é isso mesmo. E demanda coragem, né? Eu me sinto corajoso, assim, demorei para buscar o autoconhecimento, mas olhar para dentro, entender suas questões, né, colocá-las à frente das questões dos outros, traçar um plano e estar bem com esse olhar da sociedade que às vezes vai te julgar como o pior, é um processo que demanda coragem, né? Então, eu também deixo esse convite para os meus colegas que são 2, de que tenha essa coragem, porque o resultado é gratificante. Eu tenho um longo caminho ainda, mas tem sido gratificante saber que eu estou trabalhando nos pontos que, sabe, estão me fazendo uma pessoa melhor, que, inclusive, não só mentalmente, mas fisicamente, né? Eu percebo uma evolução até de gastrite, sabe? Acho que eu tenho uma gastrite nervosa aí que há algum tempo eu trato, e nesse processo de dar menos peso à opinião dos outros, eu sinto que até a gastrite começa a ser mais suave, estou conseguindo sofrer menos com esse nervosismo interno, por isso que eu acho que demanda coragem, mas é bem gratificante e vale a pena. Parabéns, Gustavo, pelo teu processo e a tua entrevista que foi muito elucidativa para quem é tipo 2, para quem convive com tipo 2. Tenho certeza que as pessoas adoraram te ouvir, como eu adorei também. Urânio, foi um prazer falar com você, espero que de alguma forma ajude a quem está ouvindo e muito obrigado pelo convite. Agradecemos de novo, Gustavo. E obrigado a você que nos ouviu pelo seu prestígio ao podcast Mundo Eneagrama. Como o Gustavo, considere aí fazer retiros conosco ou os nossos workshops de formação profissional e certificação. E também tornar-se membro da CIP Online, nossa plataforma de conteúdos, com muito mais recursos e conteúdos do que falamos aqui no nosso podcast. O Mundo Eneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paes e até o próximo episódio do nosso Mundo Eneagrama.